viveu menos, por isso que é considerado um profeta menor. Oséias capítulo 7. Vocês estão bem, irmãos? Amém? Amém, glórias a Deus. Oséias capítulo 7, versículo 8 a 12. Você pode acompanhar a leitura que diz assim: é Deus falando através da boca do profeta Oséias. Diz assim: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Efraim é como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento, ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede, e os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvir em sua reunião, eu os apanharei. Até aqui, não vai estar ali, mas o versículo 13, você pode acompanhar, eu gostaria de ler também. Não foi passado para a mídia, mas diz assim: ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo, veja o desejo de Deus, eu desejo redimi-los, mas eles falam mentira a meu respeito. Se você ler o versículo 14, vai dizer ainda: eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. E ainda o versículo 15: eu os ensinei e os fortaleci, mas eles tramam o mal contra mim. Eles não se voltam para o Altíssimo. São como um arco defeituoso. Seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes. E a gente poderia continuar fazendo essa leitura. Hoje nós vamos olhar bastante aqui, né, irmão? Tá quente. Quando o pastor falou, quem não quer ir para o inferno, lembre-se do dia de hoje, do calor. E sobre isso, irmãos, que eu gostaria, de uma forma breve, trazer uma reflexão para nós e refletirmos juntos. Sobre esse texto, parece pesado, e ele é. Mas para nós trazermos uma reflexão para os nossos dias, lá do tempo de Oséias, há muitos anos atrás, quando Deus usava os profetas de uma maneira extraordinária, como boca dele, para transmitir a sua palavra e a sua vontade. Quando nós lemos aqui Efraim é o próprio Israel. Era numa representação de uma tribo de Israel. Efraim era uma tribo que, por serem cativos por outros povos, que não era o povo de Deus, o povo que seguia a aliança, e era cativo, só era cativo quem era desobediente. E Efraim era um povo desobediente, como muita parte do povo de Deus era. Hoje nós não somos mais cativos fisicamente, mas somos cativos espiritualmente, em muitos sentidos. E Efraim, então, que é o mesmo Israel, quando Deus fala nisso, e está se referindo a Israel, e se está se referindo a Israel, está se referindo para nós, nos dias de hoje também, para mim e para você. E eu gostaria de falar sobre um coração dividido nessa noite. Você já teve um coração dividido? Eu acredito que sim. Todos nós já tivemos em algum momento um coração dividido, não falando apenas espiritualmente.
Mas muitas vezes a gente passou por situações de coração dividido. Por exemplo, de você estar em um lugar e estar numa cidade, por exemplo, e vir uma proposta de outra cidade, mas você está estabelecido numa certa cidade, e você tem os seus vínculos, você tem os seus compromissos, você gosta dessa cidade, mas a proposta que vem é uma proposta boa, e é boa para a sua família, e aí você fica dividido, e agora, eu vou ou eu fico? Um exemplo. O coração dividido é de muitas coisas, faço ou não faço? Vou à frente ou retrocedo? Caminho ou corro? Acredito ou não acredito? Vivo ou não vivo a fé? Lutarei ou não lutarei? Me posicionarei ou não me posicionarei? Serei ou não serei? Várias incógnitas talvez estão em nosso coração, ou talvez você já passou por muitas, ou talvez ainda vai passar. E eu quero trazer à luz desse texto um povo que estava com o coração dividido. Um povo que era um povo ensinado por Deus por gerações. Uma tribo que tinha todos os ensinamentos fundamentais da sua fé no Deus Criador, no Deus poderoso. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus não queria que os povos se misturassem, não era porque Deus fazia acepção de pessoas, mas era por causa do pecado. Porque havia uma orientação para como vir através das leis lá de Moisés, como o povo deveria se comportar, como deveria viver, e que nós trazemos até hoje. E às vezes que os povos se misturaram com outros povos, que não era Deus ou o Altíssimo a sua referência, então bagunçava um pouco o andamento deste povo. Pastor, então eu não posso mais misturar com ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. É sobre aonde está o nosso coração, e se ele está dividido ou não. E veja, no campo espiritual, Deus, no nosso coração, Ele estabeleceu algo muito importante. A Bíblia vai dizer que o Senhor colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. Sabe por que você vem para a igreja? Sabe por que você adora a Deus? Sabe por que você separa o teu domingo para vir cultuar junto com os irmãos? É porque o Senhor deixou ou colocou uma semente dentro de você, que é o anseio para viver com Ele eternamente. E nós começamos vivendo isso aqui na terra. Mesmo que ainda haja pecado, haja dificuldade, haja choro, haja lamento, haja tristeza. Também conquistas e vitórias, assim, é bem verdade. Mas nós já começamos a viver algo aqui, o que a gente quer viver eternamente. Porque se nós não olhamos para isso e não olhamos para o nosso coração, talvez eternamente não seja com Ele que a gente vai viver. E um coração dividido passa muito por isso. E para um coração dividido, a gente entende que precisamos ou necessitamos tomar algumas decisões na vida. E algumas decisões não são fáceis. Algumas coisas são difíceis. Mas, queridos, antes de um coração dividido, nós precisamos entender que é necessário, não estou dizendo que você precisa fazer, mas é necessário a gente ter um coração decidido pelo que a gente quer. Não tem nenhum problema quando a gente passa por um aspecto de um coração dividido, com vários fatores. Mas o resultado deve ser um coração decidido, pelo que você decide tirar essa divisão do seu coração. E pelo que você escolhe a viver e como viver. Efraim estava dividido, os caminhos de Deus e os seus próprios caminhos. Eles tinham uma base, eles tinham uma orientação, que era bem menos que a nossa, convenhamos. Hoje a gente tem digitalmente, hoje a gente tem acesso, hoje a gente tem Bíblia. Na época deles não, era que vinha de geração em geração. Os pais falavam aos filhos, os filhos depois falavam aos seus outros filhos. E assim era o ensinamento até então. E note
Eles tinham pouca instrução, pouca informação, eles tinham o básico, mas eles não bagunçavam a instrução, sempre era a mesma. Igual nos dias de hoje, né? Só que não. Mas Efraim encontra-se num momento épico da sua história. Uma nação representada chamada Israel pela tribo de Efraim. Eles estavam se misturando com outro tipo de cultura, com outro tipo de jeito, com outro tipo de fala, de outro tipo de comportamento, um outro tipo de vida, ou padrão de vida. Que aí eles chegaram com um coração dividido. E agora, nós vamos seguir somente a Deus, ou nós vamos seguir a Deus e às vezes os nossos próprios caminhos? Efraim começa a encontrar-se essa nação, esse povo, como um povo dividido. E aí eu gostaria em 3 pontos compartilhar com os irmãos uma reflexão. E eu quero refletir junto com vocês, irmãos, as consequências de ter um coração dividido. As consequências de ter um coração dividido. Pelo menos 3, pode ser que tenha mais. Primeira consequência, ter um coração dividido. Falando no campo espiritual, tá bem, irmãos? Na sua espiritualidade, quem é Deus para você? E o que você faz com isso? A primeira consequência é que se nós temos um coração dividido, nós não agradamos a Deus, e a Bíblia é clara sobre isso. Se eu me encontro com um coração dividido, então não tem como eu agradar a Deus, porque o próprio Senhor diz que não tem como agradar a 2 senhores. Porque Ele traz tudo, Ele entrega tudo para nós, o que nós necessitamos para a vida. É por isso que se você ler de uma conotação diferente, Salmo 23, quando a Bíblia vai dizer, quando Davi escreve o Salmo, diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é como muitos compreendem, que não vai faltar nada. Não é isso que Davi está se referindo. Se você vai ler o contexto que ele estava passando, que ele estava vivendo, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ou seja, tudo que é necessário para a minha vida não vai faltar nada, porque é o Senhor que cuida de mim. Não é o que nós queremos, muitas vezes, mas é o que nós necessitamos. Então vemos no texto aqui, que o povo de Efraim, ele se misturava com práticas chamadas práticas pagãs. O que é uma prática pagã? É aquela prática que não é que exalta a Deus, que adora a Deus, exalta o homem, exalta a estrutura do homem, ou exalta até outros deuses. Por exemplo, em muitas nações dessa época, por exemplo, o sol era um deus para alguns, a lua era outro, a noite era outra, as estrelas era outro. E é aí onde que Efraim está infiltrado, é onde ele está misturado, e aí começa a ficar com o coração dividido. E agora? Como nós vamos viver? E muitos deles, segundo aqui o relato, vai dizer, o próprio Senhor diz que eles preferiam fazer os seus próprios caminhos. Eles preferiam fazer as suas próprias escolhas. Eles preferiam andar do jeito que eles entendiam que andava. Não parece comum algo hoje em dia? Deus usa o exemplo. Algumas traduções acredito que vai ser pão, mas na minha diz bolo. O próprio Deus, através da boca de Oséias, vai dizer assim: Deus usa o exemplo que Efraim era como um bolo assado só de um lado. Você já comeu um bolo assado só de um lado, irmãos? Ou você já comeu o pão assado só de um lado? Sabe para que serve um bolo ou um pão ser assado só de um lado? Não
serve para nada, porque está cru. Era assim que Deus, olhando através do profeta Oséias, diz àquele povo: vocês, Efraim, estão como um bolo assado só de um lado. Ou seja, você, só o que você atrai a você, e que você acha que aquilo é bom para você, e que você vai seguir aquilo porque é fácil de você cumprir, você faz. Mas os caminhos não são só desta maneira, as coisas fáceis. Tem coisas difíceis que precisamos entoar, viver. Então desse lado eu não quero viver. Esse é o lado cru de Efraim. Esse é o lado que Efraim então se encontrava. E as atitudes de Israel, que era representado por Efraim neste texto, não estava sendo relevante para nada. Era um povo que vinha do Deus Altíssimo, do Deus Criador, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que fez cair o maná, o pão do céu, para que todo dia o povo comesse, do mesmo Deus que à noite tinha uma coluna de fogo que aquecia o povo no deserto, e durante o dia, que era muito quente, havia uma nuvem que dava sombra a eles. Era esse povo, tinha tudo esta vivência através dos seus antepassados, e alguns poderiam ter vivido alguma coisa extraordinária, mas eles decidiram, por um coração dividido, de viver algumas coisas conforme Deus, e viver outras coisas conforme os outros povos, outras nações, cujo Deus Criador não era o Deus deles. E aí eu trago uma reflexão para nós nessa noite, uma pergunta, ou mais que uma: que Deus eu estou servindo? Com quem eu estou andando? Que povo é o meu? Deixando claro que não é acepção de pessoas, você separar pessoas, estou falando da sua fé. Porque às vezes, irmãos, é difícil. Pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gosta, tem um outro tipo de atitude que não agradam a Deus. E eu precisar falar: olha, eu sinto muito, mas nisso aqui eu não estou contigo. Porque isso aqui fere o meu Deus, ou os seus ensinamentos para a minha vida. Isso aqui não faz parte. Efraim encontrava-se com uma prática de um coração dividido. E se nós trazermos daquele tempo, há tantos anos lá atrás, para os dias de hoje, como está o meu e o seu coração? Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos andando? Como que eu me encontro hoje? Um coração dividido, ele não agrada a Deus, irmãos, porque a Bíblia diz que o Senhor é zeloso. Ele não divide a sua vida com ninguém. Agora, se você quiser dividir a sua própria vida com outro, Ele também não vai te obrigar a ser só dele. Mas eu sinto muito, irmãos, se você tiver um coração dividido, se eu tiver um coração dividido, nós vamos enfrentar um calor muito maior do que esse hoje, e vai ser eterno. Vai ser para sempre. Um coração dividido, ele não agrada a Deus, porque o Senhor, Ele não se mistura com o pecado. O próprio Jesus na cruz do Calvário, por alguns minutos, alguns instantes, quando Jesus tomou o pecado da humanidade sobre Ele, Deus não respondeu ao pedido de Jesus. Por quê? Porque Deus não se relaciona com o pecado. Não é que Jesus tinha pecado, mas Ele recebeu todo o pecado da humanidade na morte sobre a cruz. Um coração dividido pode nos levar ao inferno, irmãos. Ou pior, diz Apocalipse que o inferno
o Satanás e o inferno serão lançados no lago de fogo. Se aqui a gente está esquentando com o sol, aí existe um lago de fogo. Para quem decidir não a Deus. É a teologia do medo? Não, é a teologia da salvação. O Senhor nos dá uma oportunidade de decidir a não ter um coração dividido e ter um coração decidido pelo Senhor. Segundo lugar, segunda consequência. Deixa eu tomar uma água, irmãos. O negócio do inferno aí deu uma sede. Segundo lugar, segunda consequência de ter um coração dividido, mostra o declínio espiritual. Veja lá, versículo 9, pode acompanhar, Oséias capítulo 7, versículo 9. Estrangeiros sugam sua força, mas ele, está se referindo a Efraim, a Israel, ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. Quando começa a declinar espiritualmente, você vai perdendo a sua força na sua fé, em quem você acredita, em quem você creu plenamente, em quem você se rendeu um dia, entregou sua vida a Jesus. Se você não prestar atenção e começar a dividir o seu coração na parte espiritual que eu estou me referindo, começa a declinar. E quando a gente começa a declinar, irmãos, só existe declínio. Você não consegue reparar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É por isso que o versículo 9 vai dizer desta maneira: estrangeiros sugam a sua força. Pessoas que não são de Deus sugam você. Sugam você. E veja bem, mas ele não percebe. Quando nós estamos declinando na nossa fé, nós não percebemos que estamos sendo sugados, sendo desviados, sendo levados a um caminho que não é do Senhor. Acontecia isso com Efraim, com uma nação toda. Veja bem, os seus cabelos iam ficando velhos, ou seja, velhos não brancos, grisalhos, e eles não percebiam. Ou seja, isso não era apenas um dia, não apenas uma geração, era uma geração atrás de outra, e eles estavam envelhecendo, declinando e envelhecendo, declinando e envelhecendo, e não conseguiam mais ver o Senhor, e não percebiam que eles estavam declinando. É por isso que se você estudar os reis que passaram, muitos reis nem sabiam quem era Deus e foram para o trono. Isso pode acontecer com a gente nos dias de hoje, irmãos. A gente começa a declinar, porque o pecado começa a fazer parte da minha vida. Antes me constrangia, eu escondia. Antes me pesava, eu lidava. Mas chega um momento que começa a cauterizar em nós, e nós vamos usando como naturalidade, e o declínio é grande. E aí a gente começa a usar aquelas frases: isso não tem nada a ver, não dá nada. São fatores de declínio espiritual. São falas de declínio espiritual. Irmão, se você fala isso, não se assuste, porque eu também já falei isso. É o declínio que nós vamos descendo. O versículo vai dizer que vai perdendo as suas forças. Irmão, você não se sente fraco? Tem dias, tudo bem, faz parte dos dias de fraqueza. Mas quando o fracasso começa a tomar conta de você, espiritualmente falando, quero ratificar isso. Quando você vai ficando fraco espiritualmente, sem vontade, sem energia espiritual, entenda a energia espiritual, tá, irmão? Sem vontade de fazer as coisas, tá? Vai diminuindo a tua vontade de orar, vai diminuindo a tua vontade de ir até para uma igreja, já vai diminuindo a vontade de fazer as coisas aonde você é confrontado pelo Senhor e não pelo pastor. E a gente pode estar num grande declínio. Nossa vida vai declinando porque temos um coração dividido,
Porque nós começamos a abrir as comportas do nosso coração, a começar a colocar coisas duvidosas, a colocar coisas que não são santas, a colocar coisas que não são verdadeiras, colocar coisas que não servem a Deus, a colocar coisas que levam ao pecado, e nós vamos dividindo, e nós vamos declinando rumo ao inferno. É a ladeira abaixo. A palavra de Deus vai dizer que Israel estava sendo devorado mais adiante. Devorado. Um povo sendo devorado espiritualmente falando, não é fisicamente. Devorado na sua fé. Devorado na sua esperança. Devorado na sua confiança. Devorado nos seus princípios. Devorado no seu caráter. Devorado na sua veracidade de ser pessoa. Efraim estava sendo devorado, estava sendo cercado, porque ele mesmo permitiu, o povo mesmo permitiu. E eles estavam ficando velhos e achando que estava tudo normal. Só vai trocar geração. Ou se eu não consigo, a próxima geração vai fazer. Não, irmãos, nós não podemos pensar assim. Porque se a gente pensar assim, hoje, se hoje isso é difícil para nós, vai ser pior para os nossos filhos. E vai ser pior para os filhos deles. Agora, se eu tiver um coração decidido e não dividido, eu faço o meu melhor para o Senhor, melhor vai ser para os meus filhos. E melhor vai ser para os filhos dos seus filhos. Efraim não tinha esse entendimento. Eles não percebiam o seu declínio. Eles não percebiam nada. Veja versículo 10. A arrogância de Israel testifica contra ele. Mas apesar de tudo isso, ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus, e não o busca. Chegou ao ponto de os seus olhos se fecharem para a parte espiritual. O orgulho tomou conta daquele povo. Como se dissesse, nós não precisamos do Deus dos nossos antepassados. Nós tomamos a melhor decisão. Nós é que sabemos o melhor para a nossa vida. Nós que sabemos para onde nós podemos caminhar e andar. Era assim que Efraim se encontrava. Num declínio total. Mostrando, o texto vai dizer que eles mostravam, testificava, testificar, ou seja, comprovava a sua conduta, arrogância. O arrogante, ele nunca escuta outra pessoa. O arrogante não consegue ser chamado para uma conversa. O arrogante nunca ouve o outro. O arrogante se acha superior a tudo. O arrogante, só ele sabe o que faz e sabe o que é certo. E assim Efraim se encontrava. Declínio espiritual. E se eu perguntar para nós, para mim e para você nessa noite, como que está a minha e a sua espiritualidade? Nós temos ouvido o Senhor? Nós temos ouvido a Deus? As suas vontades, os seus ensinamentos, os seus mandamentos? Ou nós temos ouvido outros povos? Terceira e última consequência de viver com um coração dividido. A terceira consequência é que vivemos uma vida que não satisfaz. Vivemos uma vida que não satisfaz. Eu convido você a acompanhar o versículo 11. Efraim era como uma pomba, facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria, onde vieram do cativeiro. Deus, através da vida do profeta Oséias, está dizendo: Efraim, Israel, vocês se parecem com uma pomba,
mas aquela pomba inofensiva, vulnerável, que qualquer vento leva vocês, qualquer alimento você chega e senta na árvore, qualquer migalha, qualquer farelo você se entrega, você se rende. A pomba estava como sem se defender. Na representação aqui de Israel, a pomba, ela não tinha defesa, vulnerável, não existia proteção. Por quê? Porque ela mesma assim o quis, porque ela quis seguir os seus caminhos, porque ela quis seguir a sua vida, do seu jeito, da sua maneira. Aí a pomba, ou seja, Israel, foi buscar o que? Auxílio aonde? Nos inimigos. Da onde que Deus levantou Moisés para tirar o povo? Do Egito. Para onde eles foram? Do Egito. Ora era para o Egito, o povo. Ora era para a Síria, um lugar aonde que eles já tinham sido cativos. Veja bem como estavam perdidos, como já não tinha mais satisfação de vida. Eles já não sabiam mais para onde ir, o que fazer, através de ter um coração dividido. Então tinha momentos que pensavam, vamos para o Egito. No Egito vai ser melhor. Não dava certo, não, vamos para a Síria, que lá acho que vai ser melhor lá. Era uma pomba perdida, sem direção. Era um povo, uma nação sem direção, sem firmeza, não sabiam para onde correr, não sabiam o que fazer. Tudo por um coração dividido. Tudo estava naquela época sendo atacado. Quando eles corriam para o Egito, ou se não para a Síria, tudo estava sendo atacado, a parte política da época do povo e a parte espiritual. E aonde buscavam refúgio? Aonde não havia Deus Altíssimo. Aonde você busca o seu refúgio, irmão? Aonde nós buscamos o nosso refúgio? Quem é o nosso refúgio? Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? Pesado, né, pastor? Não sei, né? Mas eu acho que é. Quem é o nosso refúgio? Para quem nós vamos procurar? Quando o nosso calçado aperta, a quem nós recorremos? Não estou falando de sapateiro nem de loja. Mas a boa notícia é que Deus respeita às vezes quando a gente tem o coração dividido, mas Ele é receptivo para um coração decidido, para um coração que diz assim: eu não posso mais viver com essa divisão dentro de mim. Eu sei quem é meu Senhor, e sei que Ele é poderoso. Queridos, para concluir, muitas vezes nós somos pombas, que estamos perdidos, espiritualmente falando. Levou. Qualquer palavra, é de Deus. Qualquer jargão, esse é de Deus. Não tem base, não tem firmeza. Corre para um lado, corre para o outro. Só existe um lugar para nós corrermos nessa noite, irmãos. É para o Senhor. É para Deus. É para Deus. Queridos, se nós queremos ter segurança, se nós queremos ter certeza, porque existe uma vida após a morte. Se você não acredita, eu desafio você a pensar pelo menos sobre isso. Não termina aqui. Existe um lugar eterno, aonde tanto eu ou você nós vamos passar.
ou com Deus na sua glória, na sua magnitude, na sua perfeição, ou no lago de fogo, queimando e sofrendo eternamente. Não existe meio caminho. Irmãos, com Deus, para viver eternamente, nosso coração não pode encontrar-se dividido. Meu coração precisa estar decidido. Talvez você esteja bem decidido, glórias a Deus por isso. Efraim, no começo da sua história, era um povo decidido, mas se perdeu pelo caminho. Eu quero desafiar você a pensar sobre a sua vida espiritual. Cada um conhece a sua vida, ninguém conhece a vida do outro. É somente eu e Deus a minha vida espiritual, e somente você e Deus na sua vida espiritual. Poxa, vamos fechar um domingo com uma reflexão tão pesada? Se foi preciso para isso, é porque Deus quisesse que a gente transmitisse isso. Como está a nossa vida? Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos cantar logo em seguida. Queridos, e para nós estarmos um dia eternamente com o Senhor, nós precisamos falar sobre a eternidade. Ainda a porta da eternidade está aberta para todos, inclusive para mim. Mas vai depender do meu coração aqui nesta terra. Vai depender do como eu estou vivendo aqui. Vai depender do que eu estou colocando dentro do meu coração e da forma que eu estou vivendo. Todos nós almejamos pela eternidade. E se a Bíblia diz que nós temos anseio por ela, então nós almejamos a eternidade. Mas o Senhor nos dá uma responsabilidade em nossas mãos. Existem mandamentos, existe conduta, existe vida rendida a Cristo. Cristocêntrica. Tanto uma igreja como vida tem que ser Cristo o centro da nossa vida. Porque se for nós o centro, nós corremos sério risco de não parar eternamente com o Senhor. Eu quero convidar você a refletir aí na sua vida, aí no seu lugar, enquanto vai ser cantado esse louvor. Pense sobre a sua vida. E não precisa se condenar ou se lamentar se você encontra-se com o coração dividido nesta noite. Mas pense que é uma oportunidade de você decidir o que você quer para a sua vida espiritual. E se você quiser viver eternamente com o Senhor, feche seus olhos para a concentração em Ti. E se você precisa falar nessa noite algo para Deus, fale aí do seu lugar com Ele. Você não precisa de um intermediador que seja um homem, somente Jesus Cristo. Então você pode dizer a Ele: Senhor, estou aqui com o meu coração. Eu tenho algumas divisões. Fala isso com Ele. Declarando santo em Sua presença, majestoso Rei de toda a terra, glorioso Deus, Deus soberano, Jesus, viemos por Ti. Comece a declarar isso na sua vida, irmãos. Jesus, viemos por Ti. Sim, Senhor, nós viemos por Ti nesta noite. Viemos por Ti.
está no trono. Sobre o trono de glória, seja adorado. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Seja adorado. Ao que está sentado. Ele está sentado no trono. Sobre o trono de glória, seja adorado. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Seja adorado. Te adoramos, Senhor. Sim. Sim, Senhor, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. O Senhor é o centro da nossa vida, Senhor. Tu és o centro, Senhor, desta igreja, dessa comunidade. Senhor, que muitas pessoas possam ter esse entendimento que o Senhor é o centro das suas vidas. Que se o Senhor é o centro, Senhor Deus, não fará parte da nossa vida um coração dividido. Senhor, se há corações divididos nesta noite, Senhor Deus, que possa ter esse entendimento com a sua fé. Senhor Deus, que a partir de hoje não haverá mais divisão, só haverá espaço para o Senhor. Sim, Senhor, e quando vier o medo, vier a angústia, vier a preocupação, nós vamos lembrar quem é o centro das nossas vidas. É o Senhor Jesus Cristo, que está sentado no trono de glória, que veio a esta terra, morreu por nós, para nos resgatar, para nos religar a Deus novamente. Sim, Meu Jesus. Sobre o trono de glória, seja adorado. Seja adorado. Declare ao que está sentado. Sobre o trono de glória, seja adorado. Seja adorado. te adoramos com as nossas vidas, Deus. Senhor, nós estamos aqui como filhos teus, Senhor. Senhor, nos perdoa quando nós nos encontramos com o coração dividido, ou que nós permitimos tantas coisas entrar em nosso coração, e para dividir a nossa vida, tirar a nossa certeza, mexer na nossa estrutura, mexer nos nossos princípios, mexer na nossa fé, mexer na nossa vida, Senhor. Nós entendemos hoje à noite, através do profeta Oséias, que um povo já pagou um alto preço, e o Senhor precisou corrigi-lo. E como diz na sequência do texto, que o desejo do Senhor era remir, ou seja, o desejo do Senhor era transformar aquela nação chamada Efraim, que representava Israel. Senhor, nesta noite, se há aqui corações que passaram por um processo de estar dividido, de ter colocado coisas que não eram do Senhor, por alguma necessidade, ou por algum pensamento, ou por tentando acertar, mas entendeu nesta noite que precisa estar totalmente convicto, direcionado o seu coração ao Senhor, porque é isso que vai nos levar à eternidade. Um coração puro, um coração transformado, um coração vivo, que não há dúvida, que não tem espaço para coisas que não vêm do Senhor. E Senhor, quando nós enfrentarmos as dificuldades do dia a dia e formos tentados a colocar em dúvida a tua orientação, o teu caminho, Espírito Santo, venha como fogo. Senhor Deus, venha como um fogo sobre nós. Queima, Senhor Deus, as nossas impurezas. Queima, Senhor, as nossas injustiças. Perdoa os nossos pecados. Mostra o nosso coração para nós mesmos.
Senhor, nos orienta, Senhor, pega nós pelas suas mãos, Senhor, nos leva para onde precisamos estar, nos direciona para onde precisamos caminhar, Senhor, porque nós almejamos estar na eternidade com o Senhor. Senhor, que nossa vida tenha significado, que nossa vida tenha satisfação, porque com o coração dividido, nós não somos plenamente satisfeitos, sempre há um vazio, sempre há uma falta, mas nós entendemos nesta noite, se nós tivermos um coração decidido, não vai ter lugar para um coração que gere dúvida, porque o Senhor habita nele, o Senhor habita no nosso ser, o Senhor habita no nosso corpo, o Senhor habita na nossa mente. E Senhor, nós queremos iniciar esta semana com essa convicção que não há espaço para dúvida, não há espaço para outras coisas, somente há espaço para o Senhor dentro do nosso ser, porque através disso nós seremos homens e mulheres cada vez melhores, a caminho para a eternidade, a caminho para o Senhor, aonde diz a tua palavra que o Senhor vai preparar lugar, e é para este lugar que nós queremos ir, para a eternidade, mas começa aqui, nós entendemos e nós queremos viver isso, no nome de Jesus. Eu faria sem ti, onde eu estaria sem ti, Jesus. Jesus, o que eu faria sem ti? Onde eu estaria sem ti? Jesus, meu Jesus.